estamos vivendo, né, lá nos Estados Unidos, um avivamento. Sim. Na sua opinião, porque tem um monte de teólogo aí caindo em cima. Avivamento ou movimento? Meu brother, olha, assim, eu conversando com a minha esposa ontem, ela me perguntou sobre isso. Ela lia algumas matérias. Eu fui no status, no story, vendo a galera compartilhando, colocando aquilo tudo. Ela perguntou o que que eu acho. Eu falei assim, Elaine, nome da minha esposa, amor, beijo grande. Eu falei assim, cara, eu acho muito prematuro qualquer tipo de análise, seja ela de forma positiva ou de forma Exatamente. negativa. É muito prematuro. É legal, é um movimento tá acontecendo, a juventude sendo alcançada. Só que o que eu paro para analisar, e a minha proposta sempre é um pouquinho ir na contramão da lógica, é ver o fruto desse acontecimento. Exatamente. O que que vai acontecer pós isso? Por quê? Porque quando a gente pensa em avivamento, a galera, de repente, ela não consegue entender o que que é o avivamento. O avivamento, para nós, ou para boa parte da galera, é aquilo que talvez seja epidérmico. Você está num culto, aí de repente um pregador que de repente muda a voz, ou o ministério de O louvor, que sente um arrepio, arrepio, e de repente aquele êxtase. Gente, o arrepio faz parte do culto, né? A sensação boa faz parte do culto, mas não é só isso. Então, quando a gente vê um movimento desse acontecendo lá, e que bom que está acontecendo alguma acontecendo isso coisa, aí. né? Que é importante falar sobre isso. Que bom que está acontecendo alguma coisa, mas eu acho que identificar como um movimento ou como um avivamento, acho que é muito prematuro. Porque o avivamento, sobretudo, ele traz com ele algumas mudanças. Então, um avivamento não pode ser só local. Eu não posso promover ou produzir um avivamento local na igreja, ou não posso participar do movimento de um avivamento na minha igreja local. Na Redenção, está participando de um avivamento, tá? Mas e a realidade da Areia Branca mudou? Isso aí. Não, então isso é um Perfeito essa movimento forma. local. Porque se somente a Areia Branca, somente a Redenção está participando desse mover ou desse avivamento, é só um culto que a igreja foi visitado com a graça do Senhor. Agora, quando é um avivamento, o avivamento ele é contagioso, Transforma. transforma. Segundo Crônicas 7, ele fala uma coisa muito interessante. Se o 7,14, meu né? povo, que se chama pelo meu nome, é povo de Deus. É. Aí ele falou assim: ó, se o povo se humilhasse, provorasse, o povo buscar minha face, o povo se converter nos seus maus caminhos, então o avivamento vem. Ele cura, ele transforma, ele faz. Agora, para que o avivamento aconteça, eu acredito que precisa ter oração, ok? Precisa ter busca incessante da graça de Deus, ok? Arrependimento. Mas tem que ter arrependimento, Isso. convicção de pecado, transformação. Não só arrepio. Não só arrepio. Há uma palavra no hebraico chamada techuvá. O techuvá, ou a techuvá, é o retorno, é retornar. Eu não creio que nós precisamos de uma reforma, mas eu acredito que a gente precisa de uma ré, no sentido de voltar para formar algumas questões, ou reformar. Eu acho que se perdeu muita É coisa. uma conversão. É uma conversão, meu pastor. Eu acho que nós precisamos de uma conversão. Então, o que nós estamos vivendo lá? Então, acho que é muito prematuro tentar equiparar a avivamentos anteriores, porque os movimentos anteriores produziram coisas. É. Então, hoje, se jovens estão sendo impactados com aquilo que está acontecendo, horas incessantes de adoração, e está produzindo alguma coisa, beleza, mas que não seja localmente, que seja globalmente. Exatamente. Porque se for só local, tá. Mas e até os confins da terra, onde é que fica? É. Então, eu acredito que a proposta do Antigo Testamento, Novo Testamento, no que tange avivamento, sempre foi global, nos alcançou. Aquele avivamento alcançou a gente. Então, que esse avivamento, que os irmãos estão entendendo esse avivamento, que não passe de um movimento local, mas que de fato possa mudar a realidade daqueles irmãos daquela localidade e que possa chegar até muitas gerações e que seja um marco de fato. Agora, eu acredito, talvez indo um pouco mais na contramão da lógica, eu talvez até colocando a minha forma de visão, eu não queria pré-julgar, mas eu acredito que precisa de algumas características para que de fato a gente enxergue como um avivamento. Ou não simplesmente um culto que a gente vai lá para cantar uma música legal para Deus, escutar uma boa palavra. Eu sempre falo isso na igreja, gente. Não faça do seu pastor um guru, não faça da Bíblia um bilhete de sorte. E entenda, o culto não é para você, o culto é para o Senhor. Isso foi gostoso, tá? Por quê? Porque você cantou a música para Deus Sentiu arrepio. e sentiu arrepio, mudou a tua vida em quê? Tá mudando a tua família, o teu bairro,
Se tá mudando o bairro, mudando a família, pô, então isso é avivamento. Se passar disso, É. aquilo que é procedência maligna.